Oi pessoal, bem-vindos à 13ª leitura de Outsider, do Stephen King. Paramos no capítulo 2, página 336. Um velho sentado em um banco do parque comunitário de Trotwood ficou feliz de lhe dar instruções sobre como chegar no local onde os corpos das pobres garotinhas foram encontrados. Não era longe, disse ele, e ela saberia quando chegasse lá. Ela soube mesmo. Roddy parou o carro, saiu e olhou para uma ravina que pessoas entristecidas e caçadores de emoções, se passando por pessoas entristecidas, tinham tentado transformar em santuário. Havia cartões cheios de purpurina nos quais palavras como dor e paraíso predominavam. Havia balões, alguns um pouco murchos, outros recentes, apesar de Amber e Jolene Howard terem sido encontradas ali 3 meses antes. Havia uma estátua da Virgem Maria que alguns vândalos decorou com um bigode. Havia um urso de pelúcia que fez Rory estremecer. Seu corpo marrom gorducho estava coberto de mofo. Ela ergueu o iPad e tirou uma foto. Não havia rastro daquele cheiro que ela sentiu, ou imaginou ter sentido, no cemitério, mas a investigadora não tinha dúvida de que o forasteiro teria visitado aquele local em algum momento depois que os corpos de Amber e Jolene foram descobertos. Saboreando a dor dos peregrinos naquele templo improvisado com um conhaque refinado. Saboreou também a empolgação dos que iam meditar. Não muitos, mas alguns. Sempre havia alguns. Sobre como devia ser fazer uma coisa como a que foi feita às garotas Howard, ouvir os gritos delas. Sim, você veio, mas não muito cedo, só quando conseguiu fazer isso sem atrair a atenção indesejada, como aconteceu no dia em que o irmão de Frank Peterson atirou em Terry Maitland. Isso que eu estava pensando também. Mas aquela vez você não conseguiu resistir, não foi? Murmurou Roddy. Seria como um homem esfomeado tentando resistir a um banquete de ação de graças completo. Uma minivan parou na frente do Prius de Rory. Na lateral do para-choque havia um adesivo dizendo táxi da mamãe. O adesivo do outro lado dizia eu acredito na segunda emenda e voto. A mulher que saiu estava bem vestida, era gordinha, bonita, na casa dos 30. Estava segurando um buquê de flores. Ela se ajoelhou, colocou-as ao lado de uma cruz de madeira com garotinhas escrita de um lado e com Jesus de outro, e se levantou. Tão triste, não é? Disse ela para Roddy. É. Sou cristã, mas fico feliz de o homem que fez isso estar morto. Feliz. E estou feliz de ele estar no inferno. É muito horrível da minha parte. Ele não está no inferno, disse Roddy. A mulher se encolheu como se tivesse levado um tapa. Ele carrega o inferno. Roddy dirigiu até o aeroporto de Dayton. Estava um pouco atrasada, mas resistiu à vontade de ultrapassar o limite de velocidade. As leis eram leis por um motivo. Capítulo 3, página 338. Ter que voar em aviões pequenos, linhas aéreas lata de sardinha, era como Bill chamava, tinha suas vantagens. Uma foi que a última perna do voo a deixou no campo de pouso Kiowa, no condado de Flint, poupando-a de um trajeto de 110 km de Cap City. Viagens assim também davam a Roddy a chance de continuar pesquisando. Durante as breves conexões, ela usava o Wi-Fi do aeroporto para baixar o máximo de informação possível, o mais rápido possível. Durante os voos, ela lia o que tinha baixado, descendo a tela rápido e se concentrando muito, sem nem ouvir direito os gritinhos assustados quando, durante o segundo voo, o turbohélice de 30 assentos passou por uma área de turbulência e despencou como um elevador. Meu Deus. Ela desembarcou do último avião, apenas 5 minutos atrasada. Com uma explosão de velocidade, foi a primeira a chegar a Hertz, ganhando um olhar de cara feia do sujeito com pinta de vendedor de
sobrecarregado de quem passou na frente com uma corridinha final. A caminho da cidade, ao ver como estava em cima da hora, Roddy cedeu à tentação e ultrapassou o limite de velocidade, mas só em 8 km por hora. Capítulo 4, ainda na página 338. É ela, só pode ser. Howie Gold e Alec Perry estavam na frente do prédio onde ficava o escritório do advogado. Howie apontava para uma mulher magra de terno cinza e blusa branca andando pela calçada, uma bolsa grande batendo no quadril magro. O cabelo estava cortado rente ao pequeno rosto, com uma franja grisalha, que ia até quase a sobrancelha. Havia um resto de batom nos lábios, mas ela não usava nenhuma outra maquiagem. O sol estava se pondo, mas o que restava do dia ainda estava quente, e uma gota de suor escorria por uma das suas bochechas. Senhora Gibney? Perguntou Howie, dando um passo à frente. Sim, ofegou ela. Estou atrasada? 2 minutos adiantada, na verdade, disse Alec. Posso pegar a sua bolsa? Parece pesada. Estou bem, respondeu ela, olhando do advogado corpulento e careca para o investigador que a tinha contratado. Então, é só agora que eu tenho uma imagem do Pelé. Ele é corpulento e careca. Pelé era pelo menos 15 centímetros mais alto do que o chefe, com cabelo grisalho penteado para trás, vestindo uma calça castanha e uma camisa branca aberta no pescoço. Os outros já chegaram? A maioria, disse Alec. O detetive Anderson... falando no diabo... Holly se virou e viu 3 pessoas se aproximando. Uma era uma mulher, conservando bem os traços da boa aparência da juventude, na meia-idade, embora as olheiras embaixo dos olhos, um pouco disfarçadas por base e um tiquinho de pó, sugerisse que ela não devia estar dormindo bem nos últimos tempos. À esquerda dela havia um homem magrelo com expressão nervosa, uma mecha de cabelo espetada atrás da cabeça, no meio do cabelo rigidamente domado. E à direita, o detetive Anderson era um homem alto com ombros murchos e o princípio do que seria uma barriguinha se o homem não começasse a se exercitar mais e fizesse uma dieta. A cabeça era um pouco projetada para frente, os olhos eram bem azuis, e eles a avaliaram da cabeça aos pés e de um lado ao outro. Não era Bill, claro que não. Bill estava morto, havia 2 anos e nunca voltaria. Além disso, aquele homem era muito mais jovem do que Bill. Era quando Roddy o conheceu, mas a curiosidade ansiosa no rosto era a mesma. Ele estava de mãos dadas com a mulher, o que sugeria que era a senhora Anderson. Interessante a esposa ter acompanhado o marido. As representações foram feitas. O magricela de cabelo espetado, no fim das contas, era o promotor público do condado de Flint, William. Por favor, me chame de Bill Samuels. Então agora faz muito sentido. O nome dele é William Samuels, mas ele prefere ser chamado de Bill Samuels. Aí toda vez que falavam de um tal de William, que era promotor, eu ficava, mano, como assim? Sendo que quem é o promotor é o Bill. Agora faz sentido. Vamos subir e sair desse calor, disse Howie. A senhora Anderson, Janet, perguntou a Holly como fora o seu voo, e a investigadora deu a resposta adequada. Em seguida, ela se virou para Howie e perguntou se por acaso havia equipamentos audiovisual na sala que usariam. Ele respondeu que sim, o que ela podia usar como quisesse se tivesse material para apresentar. Quando saíram do elevador, Holly perguntou sobre o banheiro feminino. Preciso de 1 ou 2 minutos, vim direto do aeroporto. Claro, no final do corredor, vire à esquerda. Deve estar destrancado. Holly ficou com medo de a senhora Anderson se oferecer para ir com ela, mas Janet não fez isso. O que foi bom. Holly de fato precisava tirar água do joelho, como a sua mãe dizia, mas tinha outra coisa mais importante em mente, uma questão que só podia ser resolvida em particular. Na cabine, com a saia levantada e a bolsa entre os sapatos confortáveis, ela fechou os olhos, ciente de que os aposentos azulejados, como aquele, eram amplificadores naturais. Ela fazia uma oração silenciosa.
Aqui é Rod Gibney de novo, e preciso de ajuda. Você sabe que não sou boa com estranhos, nem mesmo com um de cada vez. E hoje tenho 6 para encarar. 7 se a viúva do Sr. Maitland estiver presente. Não estou apavorada, mas estaria mentindo se dissesse que não estou com medo. Bill era capaz de fazer coisas assim, mas eu não sou ele. Só me ajude a fazer da forma que ele faria. E ajude a entender a descrença natural dessas pessoas e de não ter medo delas. Ela terminou em voz alta, mas sussurrando. Por favor, Deus, me ajude a não fazer bosta. Ela parou por um momento e acrescentou. Eu não vou fumar. Capítulo 5, página 340. A reunião aconteceu na sala de conferências de Robbie Gould, e embora fosse menor do que a que parecia em The Good Wife, Rod já tinha visto as 7 temporadas e agora estava assistindo ao spin-off. Era muito agradável. Tinha quadros de bom gosto, uma mesa encerada de mogno, cadeiras de couro. A Sra. Maitland tinha mesmo ido. Ela estava sentada à direita do Sr. Gould, na hora em que Harry assumiu seu lugar na cabeceira da mesa e perguntou quem estava cuidando das meninas. Marcy deu um sorriso fraco. Lucas e Chandra Peto se ofereceram. O filho deles era do time de Terry, na verdade. Baby estava na 3ª base quando ela olhou para o detetive Anderson. Quando os seus homens o prenderam, Baby ficou arrasado. Ele não entendeu. Anderson cruzou os braços e não disse nada. A esposa colocou a mão no ombro dele e murmurou alguma coisa para ninguém mais ouvir. Anderson assentiu. Vou dar início a essa reunião, disse o Sr. Gould. Não tenho pauta, mas talvez a nossa visitante queira começar. Essa é a Rod Gibney, uma detetive particular que Alec contratou para investigar as questões de Dayton da história, supondo que os 2 casos estejam mesmo conectados. Essa é uma das coisas que estamos aqui para determinar, se possível. Eu não sou detetive particular, falou Rod. Meu parceiro, Peter Huntley, é quem tem licença de investigador particular. Em geral, o que a nossa empresa faz é reintegração de bens roubados e rastreio de pessoas. De vez em quando, pegamos investigações criminais eventuais que não incomodam a polícia. Nós tivemos boa sorte com bichinhos desaparecidos, por exemplo. A declaração pareceu boba e ela sentiu o rosto ficando quente. A Sra. Gibney está sendo modesta, disse Alec. Soube que esteve envolvida com um fugitivo violento em fuga chamado Maurice Bellman. Esse caso foi do meu parceiro, disse Rory. Do meu primeiro parceiro, Bill Hodgins. Ele já faleceu. Sr. Pelly, Alec, como você sabe? Sei, disse Alec. Lamento pela sua perda. O latino que o detetive Anderson apresentou como Yune Sablo, da Polícia Estadual, limpou a garganta. Pelo que sei, disse ele, você e o Sr. Hodges também estiveram envolvidos em um caso de homicídio veicular, em massa e terrorismo intencional, cometido por um jovem chamado Hazefield, e que você, Sra. Gibney, foi a pessoa responsável por impedi-lo antes que pudesse provocar uma explosão em um auditório lotado. Uma explosão que teria matado milhares de jovens. Um murmúrio percorreu a mesa. Rod sentiu o rosto ficar ainda mais quente. Ela gostaria de dizer que tinha falhado, que só adiou as ambições homicidas de Brad por um tempo, que ele depois voltou para provocar mais mortes antes de ser impedido de vez. Mas não era hora e nenhum local. O Tenente Sábado tinha terminado. Você recebeu uma homenagem da cidade, não? O Tenente Sábado não tinha terminado. Você recebeu uma homenagem da cidade, não? Na verdade, fomos 3 a receber a homenagem, mas não passou de uma chave dourada em um passe de ônibus válido por 10 anos. Ela olhou ao redor, lamentavelmente ciente de que ainda estava corando como uma garota de 16 anos. Isso faz muito tempo. Quanto a este caso, prefiro deixar o meu relatório para o final, assim como as minhas conclusões. Como o capítulo final de uma daqueles mistérios britânicos, disse o Sr. Gould sorrindo. Nós todos vamos contar o que sabemos e você vai se levantar e nos surpreender com uma explicação de quem é o assassino e como.
Boa sorte com isso, falou Bill Samuels. Só de pensar no caso Peterson, fico com dor de cabeça. Acredito que temos a maioria das peças, disse Holly, mas não acho que estejam todas na mesa, mesmo agora. O que fico lembrando, e claro que vocês vão achar que é besteira, é que o velho ditado de que Mercy não conta nada para Gimbels, mas agora tanto Mercy quanto Gimbels estão aqui. Sem mencionar a Sax e a Nordstrom... Nossa, peraí. Muitas palavras estranhas aqui. Sem mencionar a Sax, a Nordstorms e a Needles Markup, achei que era Markup, falou Howie. Mas ao ver a expressão de Holly, completou. Não estou provocando você, Sra. Gibney. Estou concordando. Tudo na mesa. Quem começa? Yuni devia começar, disse Anderson, considerando que estou de licença. Yuni colocou uma pasta na mesa e pegou o laptop. Sr. Gold, pode me mostrar como usar o projetor? Howie mostrou e Holly observou com atenção para poder fazer o mesmo, quando chegasse a sua vez. Assim que os fios certos forem conectados, Howie diminuiu um pouco as luzes. Muito bem, disse Yuni. Peço desculpas a você, Sra. Gibney, se estou repetindo algumas das coisas que você descobriu em Dayton. Não tem problema nenhum, falou Holly. Eu conversei com o capitão Bill Darwin, do Departamento de Polícia de Dayton, e com o sargento George Highsmith, do DP de Torchwood. Quando falei que tínhamos um caso parecido, talvez conectado por uma van roubada que esteve perto da cena dos 2 crimes, eles ficaram dispostos a ajudar. E, graças à magia da telecomunicação, devo ter tudo aqui. Se esse aparelho funcionar, claro. A área de trabalho de Yuni apareceu na tela e clicou em uma pasta chamada Holmes. A primeira imagem era de um homem de macacão laranja de prisão. Ele tinha cabelos castanhos avermelhados, curto e barba por fazer. Os olhos eram meio apertados, dando-lhe uma aparência que podia ser sinistra ou apenas atordoada pelo caminho repentino que a sua vida tinha tomado. Holly vira aquela foto na primeira página de Dayton Daily News de 30 de abril. Esse é Ralph James Holmes, disse Yuni, 34 anos, preso pelos assassinatos de Amber e Jolene Howard. Tenho foto das garotas na cena do crime, mas não vou mostrá-las aqui. Vocês não conseguiriam dormir. As mutilações são as piores que já vi. Silêncio das 7 pessoas assistindo. Jane apertava o braço do marido. Mercy olhava para a foto de Holmes como se hipnotizada, com uma mão sobre a boca. Além de uma prisão juvenil por dar um passeio em um carro roubado e de 2 multas por excesso de velocidade, a ficha de Holmes é limpa. As avaliações de trabalho, que eram feitas 2 vezes por ano, primeiro em Kindred Hospital e depois em Handsman Memory Unit, são excelentes. Colegas e pacientes falaram muito bem dele. Há comentários como sempre simpático, genuinamente preocupado e se esforça para ajudar. As pessoas falavam todas as coisas sobre Terry. Murmurou Mercy. Não significa nada, protestou Samuels. As pessoas falam as mesmas coisas sobre Ted Bundy. Yuni continuou. Holmes contou aos colegas que planejava passar as suas semanas de férias com a mãe em Regis, uma cidadezinha 50 km ao norte de Dayton e Torchwood. Na metade da semana em questão, os corpos das garotas Howard foram encontrados por um carteiro na sua rota de entregas. O cara viu um bando enorme de corvos reunidos em uma ravina a 1,5 km da casa dos Howard e parou para investigar. Considerando o que encontrou, ele desejaria não ter feito isso. Yuni clicou no computador e 2 garotinhas loiras substituíam a foto de olhos apertados e barba para fazer de Ralph Holmes. A foto tinha sido tirada em uma feira ou em um parque de diversões. Holly conseguia ver um brinquedo de xícaras giratórias ao fundo,
Amber e Jolene estavam sorrindo e mostrando algodões doces como se fossem um prêmio. Não quero culpar as vítimas aqui, mas as garotas Howard eram complicadas. A mãe era alcoólatra, o pai ausente, a família era de baixa renda e morava em um bairro horrível. A escola as rotulava como alunas de risco e elas mataram aula em várias ocasiões. Foi isso que fizeram na segunda-feira, dia 24 de abril, por volta das 10 da manhã. Era o tempo livre de Amber na escola e Jolene disse que precisava ir ao banheiro, então elas provavelmente planejaram antes. Fuga de Alcatraz, disse Bill Samuels. Ninguém riu. Yuri continuou. Elas foram vistas brevemente antes do meio-dia em um bar e mercadinho e uns 5 quarteirões da escola. Essa é uma imagem retirada da câmera de segurança do mercado. A imagem, em preto e branco, estava nítida e clara, como algo saído de um velho filme noir, não sei, pensou Rod. Ela olhou para as duas lourinhas, uma com 2 refrigerantes na mão e outra com 2 barras de chocolate. As duas estavam de jeans e camiseta. Nenhuma delas parecia satisfeita. A garota com as barras de chocolate estava apontando a boca bem aberta e a testa franzida. O funcionário sabia que elas deveriam estar na escola naquele momento e não quis vender para elas, falou Yoni. Não brinca, disse Howie. Quase dá para ouvir a mais velha xingando o sujeito. Verdade, disse Yoni. Mas não é a parte interessante. Observem o canto superior direito da foto, na calçada, olhando para dentro. Aqui, vou aproximar um pouco. Mercy murmurou alguma coisinha abaixo. Pode ter sido Cristo. É ele, não é? Disse Samuels. É Holmes, observando elas. Yuni assentiu. O atendente do mercado foi a última pessoa a relatar ter visto Amber e Jolene Howard vivas. Mais ou menos, mais uma câmera as filmou. Ele clicou em uma foto de outra câmera de segurança apareceu na tela, na frente da sala de conferência. Essa parecia estar com o olho eletrônico apontado para um aglomerado de bombas de gasolina. O horário no canto dizia 12h19 do dia 24 de abril. Rod achou que devia ser a foto que sua informante enfermeira tinha mencionado. Candy Wilson pensou que o veículo fosse a picape de Holmes, um Chevy Tahoe, toda cheia de coisa. Mas ela estava enganada. A imagem mostrava Ralph Holmes caminhando voltando para uma picape fechada com jardinagem e piscinas Dayton na lateral, com a gasolina supostamente paga. Ele estava voltando para o veículo com uma lata de refrigerante em cada mão, inclinada pela janela do motorista para pegá-las. Estava Amber e a mais velha das irmãs Howard. Quando essa picape foi roubada? Perguntou Ralph. No dia 15 de abril, disse Yoni. Ele a escondeu até estar pronto, o que quer dizer que foi um crime premeditado. Parece que sim. Jenny falou. E as garotas entraram no carro com ele. Assim, sem mais nem menos, Yoni deu de ombros. De novo, sem querer culpar as vítimas, mas dá para culpar 2 crianças tão novas por fazerem escolhas ruins. Não dá para culpar crianças tão novas de fazerem escolhas ruins. Mas essa imagem sugere, sim, que elas estavam com ele por vontade própria, ao menos no começo. A senhora Howard disse ao sargento Hishmish que a garota mais velha tinha o hábito de pegar carona quando queria ir a algum lugar, apesar de ter ouvido diversas vezes que era perigoso fazer isso. Roy achava que as duas imagens da câmera de segurança contavam uma história simples. O forasteiro viu as garotas, não foram atendidas no mercadinho e se ofereceu para pagar refrigerante e chocolate para elas mais adiante, quando fosse abastecer o carro. Depois disso, pode ter dito que as levaria para casa ou para onde elas quisessem ir. Só um cara legal ajudando 2 garotinhas que mataram aula. Caramba, ele já tinha sido criança também. Holmes só foi visto de novo um pouco depois das 6 da tarde, disse Yoni. Foi em um Waffle House nos arredores de Dayton. Ele estava com sangue no rosto, nas mãos e na camisa. Disse para a garçonete e para o cozinheiro
que o nariz tinha sangrado e foi se lavar no banheiro masculino. Lembrando que o Terry também tinha falado que o nariz dele tinha sangrado. Então pediu comida para a viagem. Quando saiu do restaurante, o cozinheiro e a garçonete viram que ele também tinha mancha de sangue nas costas da camisa e no traseiro da calça, o que tornava a história dele um pouco menos provável, já que a maioria das pessoas tem o nariz na frente do rosto. A garçonete anotou o número da placa e ligou para a polícia. Depois os dois identificaram Holmes em um grupo de 6 homens. Era difícil confundir aquele cabelo castanho avermelhado. Ele ainda estava dirigindo o mesmo carro quando parou no Waffle House? Perguntou Ralph. Aham. Foi encontrado abandonado no estacionamento municipal de Regis logo depois de descobrirem os corpos das garotas. Havia muito sangue na parte de trás, as digitais dele e das garotas em todo lugar, algumas com sangue. Mais uma vez, a semelhança com o assassinato de Frank Peterson é bem forte. Impressionante, na verdade. Qual era a distância entre a casa dele, em Regis, e o local onde a picape foi encontrada? Perguntou Rod. Menos de 800 metros. A teoria da polícia é que ele abandonou, andou para casa, tirou a roupa suja de sangue e preparou um belo jantar para a mãe. A polícia conseguiu descobrir as digitais como sendo dele quase de imediato, mas demoraram uns 2 dias para vencer a burocracia e conseguir um nome. Porque a única prisão de Holmes, o passeio no carro roubado, aconteceu quando ele ainda era menor, disse Ralph. Sim, senhor. No dia 27 de abril, Holmes foi ao Heisman Memory Unit, quando a moça responsável, uma tal de senhora June Kelly, perguntou o que ele estava fazendo no hospital durante as férias. Ele disse que tinha que pegar uma coisa no armário e pensou em dar uma olhada em um dos pacientes, já que estava por lá. Ela achou aquilo um pouco estranho. Embora as enfermeiras tenham armários, os auxiliares só têm uns nichos de plásticos na sala de descanso. Além do mais, eles são informados desde o começo que a palavra certa para se referirem à clientela pagante é residente, e Holmes, em geral, os chamavam de seus rapazes e suas garotas. Todo simpático. Enfim, um dos rapazes em que ele foi dar uma olhada naquele dia foi o pai de Terry Maitland. E a polícia encontrou cabelos louros no banheiro dele, cabelos que a perícia informou como sendo de Jolene Howard. Muito convincente, disse Ralph. Ninguém sugeriu que pudessem ter sido plantados? Considerando a forma como as provas iam se acumulando, concluíram que ele foi descuidado ou que queria ser pego, disse Une. A picape, as digitais, as fotos das câmeras de segurança, as calcinhas das garotas encontradas no porão e, por fim, a cobertura do bolo, a correspondência de DNA. Amostras colhidas da boca quando ele estava preso bateram com o sêmen deixado pelo criminoso na cena. Meu Deus, disse Bill Samuels. É o mesmo déjà vu, tudo de novo. Com uma grande exceção. Nossa, tô tudo errado. Com uma grande exceção, disse One. Ralph Holmes não teve a sorte de ter sido filmado em uma palestra que, por acaso, acontecia ao mesmo tempo que as garotas Howard foram sequestradas e assassinadas. A mãe jurou que ele ficou em Regis o tempo todo. Disse que o filho não foi a Heisman e que, com certeza, não foi a Trotwood. Por que iria? Disse ela. É uma cidade de merda, cheia de gente de merda. O depoimento dela não teria efeito algum em um júri, disse Samuels. Ora, se a sua mãe não mentiria por você, quem mentiria? Outras pessoas do bairro o viram durante a semana de férias, falou Yoni. Ele cortou a grama da mãe, consertou as calhas e pintou a varanda e ajudou a velha senhora do outro lado da rua a plantar algumas flores. Isso foi no mesmo dia em que as garotas Howard foram levadas, e aquela picape enfeitada dele era muito difícil de passar despercebida quando ele estava dirigindo pela cidade. Harry perguntou. A senhora do outro lado da rua citou como estando perto dela na hora em que as garotas foram mortas? Ela disse que por volta das 10 da manhã. É quase um álibi, mas não exatamente.
Regis é bem mais perto de Trotwood do que Flint City de Cap City. A polícia teorizou que, assim que ele terminou de ajudar a vizinha com as petúnias, ou sei lá, foi até o estacionamento municipal, trocou a Tarrui pela picape fechada e foi à caça. Terry teve mais sorte do que o Sr. Holmes, disse Mercy olhando primeiro para Ralph e depois para Bill Samuels. Ralph sustentou o olhar dela. Samuels não conseguiu ou não quis. Apenas não o suficiente. Disse Yuni. Eu tenho mais uma coisa, outra peça do quebra-cabeça. Como a senhora Gibney diria. Mas vou guardar para depois que Ralph recapitular a investigação de Maitland. Ou os prós e os contras. Ralph fez essa parte do serviço com rapidez, falando em frases concisas, como se testemunhas em um tribunal. Como se testemunhando em um tribunal. Ele fez questão de mencionar o que Cloud Bolton dissera a ele, que Terry arranhou com a unha quando apertou a sua mão, depois de contar sobre a descoberta das roupas do município de Kenny. Calça, cueca, meias e tênis, mas nenhuma camisa. Ele voltou para o homem que viram na escada do tribunal. Disse que não tinha certeza se o homem estava usando a camisa do Terry, que o Terry usou na estação de trem de Durban, para cobrir a cabeça presumivelmente cheia de cicatrizes e careca, mas acreditava que era possível. Deve ter havido cobertura de televisão no tribunal, disse Rory. Você verificou? Ralph e o tenente Salo trocaram um olhar. Verificamos, respondeu Ralph, mas o homem não apareceu em nenhuma das imagens. Houve uma agitação geral, e Jane segurou o braço do marido de novo. Agarrou, na verdade. Ralph deu um tapinha tranquilizando na mão dela. Mas estava olhando para a mulher que chegara de avião e Darton. Rory não parecia intrigada, parecia satisfeita. Porque justamente a Rory já tá acreditando que possa ser algo sobrenatural, né? Capítulo 6, página 348. O homem que matou as garotas Howard usou uma picape fechada, disse Yuni. E quando terminou, largou o carro em um lugar fácil de ser descoberto. O homem que matou um Frank Peterson fez a mesma coisa com a van que usou para sequestrar o garoto. Na verdade, chamou a atenção para ela, deixando-a atrás do Charles Pub e falando com duas testemunhas do mesmo jeito que Holmes falou com o cozinheiro e a garçonete do Waffle House. A polícia de Ohio encontrou muitas digitais na picape, tanto do assassino quanto das vítimas. Nós também encontramos muitas na van. As digitais da van incluíam pelo menos um conjunto não identificado, até hoje pelo menos. Ralph se inclinou para a frente, atento. Quero mostrar uma coisa. Yuni mexeu no laptop. 2 digitais apareceram na tela. Essas são as do garoto que roubou a van em Nova York. Uma vem da van... Essas são as do garoto que roubou a van em Nova York. Uma vem da van, a outra é de quando ele foi preso em El Paso. Agora, olhem isso. Ele mexeu mais um pouco no laptop e as digitais se encaixavam com perfeição. Isso resolve a questão do Marilyn Cassidy. Agora, aqui está a de Frank Peterson. Uma digital do legista, outra da van. Tá. A sobreposição mostrou que eram idênticas. Agora de Maitland, uma digital da van, uma de muitas, tenho que dizer, e a outra colhida na delegacia de Flint City. Ele sobrepôs e, de novo, a correspondência foi perfeita. Mercy suspirou. Certo, agora se preparem para um nó na mente. À esquerda, uma digital não identificada na van. À direita, uma digital de Ralph Holmes, de quando ele foi preso no condado de Montgomery, Ohio. Ele as sobrepôs. O encaixe não foi perfeito, mas chegou bem perto. Rory acreditava que um júri as aceitaria como compatíveis. Ela aceitaria. Vocês vão perceber que há pequenas diferenças, falou Yuni. Isso porque a digital de Holmes na van está pouco dissipada, talvez pela passagem do tempo, mas há pontos de identificação suficientes para que eu fique satisfeito. Ralph Holmes esteve naquela van em algum momento. Isso é informação nova. A sala ficou em silêncio. Yuni exibiu mais 2 digitais. A da esquerda estava clara e definida. Rory percebeu que eles já a tinham visto antes.
Ralph também. É de Terry, disse ele, da van. Certo. Aí outra pessoa disse, né? Certo. E à direita tem uma da fivela do cinto deixada no celeiro. As espirais eram as mesmas, mas estranhamente apagadas em alguns lugares. Quando Yuni as sobrepôs, a digital da van preencheu os vazios na da fivela. Sem dúvida, são as mesmas, falou Yuni. As duas são de Terry Maitland, só que a do cinto parece ter vindo de um dedo bem mais velho. Como isso é possível? Perguntou Jenny. Não é, disse Samuels. Eu vi as digitais de Maitland no cartão quando ele foi fichado, que foi feito dias depois que ele tocou nessa fivela. Estavam firmes e claras, cada linha e cada espiral intacta. Também tiramos uma digital não identificada da fivela, informou Yuni. Aqui está. Nenhum júri aceitaria aquela digital. Havia algumas linhas e espirais, mas estavam apagadas, quase invisíveis. A maior parte dela era um borrão. Yuni falou. É impossível ter certeza, considerando a má qualidade, mas não acredito que seja uma digital do Sr. Maitland. E não pode ser de Holmes, porque ele morreu bem antes de essa fivela aparecer no vídeo da estação de trem. Ainda assim, Ralph Holmes esteve na van usada para sequestrar o garoto Peterson. A Ralph Holmes tinha sido morto. Mas a digital dele apareceu na van, tá? Não consigo explicar quando, como e nem porquê, mas não estou exagerando quando digo que daria $1.000 para saber quem deixou essa digital borrada na fivela do cinto, e pelo menos 500 para me falarem como a digital de Maitland parece tão velha. Ele desconectou o laptop e se sentou. Temos muitas peças nessa mesa, disse Howie, mas não vejo como podem formar uma imagem. Alguém tem mais alguma coisa? Ralph se virou para a esposa. Conta para eles, disse ele. Conta para eles sobre o seu sonho do invasor da nossa casa. Não foi sonho, respondeu ela. Sonhos passam. A realidade, não. Falando devagar no início, mas pegando velocidade, ela contou sobre ter visto a luz acesa no andar de baixo e encontrar o homem sentado depois do batente em forma de arco, em uma das cadeiras da mesa da cozinha dele. Ela terminou com um aviso que o sujeito deu, enfatizando as letras azuis desbotadas nos seus dedos. O que você deve fazer é mandar ele parar. Eu desmaiei. Isso nunca me aconteceu na vida. Ela acordou na cama, disse Ralph. Não havia sinal de invasão, o alarme estava ligado. Foi sonho, disse Samuel seco. Jenny balançou a cabeça com força o suficiente para fazer o cabelo balançar. Ele estava lá. Alguma coisa aconteceu, disse Ralph. Disso tenho certeza. O homem com o rosto queimado tem tatuagem nos dedos. O homem que não aparece nos filmes? Falou Howie. Eu sei que parece loucura, mas outra pessoa, nesse caso, tinha tatuagem nos dedos, e eu enfim lembrei quem era. Pedi para Yuni mandar uma foto, e Jane o identificou. O homem que ela viu no sonho, ou na nossa casa, é Claude Bolton, o leão da chácara do Gentleman, Please, o que se cortou quando apertou a mão de Terry Maitland. Do mesmo jeito que Terry se cortou quando esbarrou no auxiliar, disse Mercy. O auxiliar era Ralph Holmes, não era? Ah, sim, afirmou Rory, quase distraída. Ela olhava para um dos quadros na parede. Quem mais poderia ser? Alec Pelly se manifestou. Alguém verificou o paradeiro de Bolton? Eu verifiquei, respondeu Ralph. Ele está em uma cidade no oeste de Texas chamada Marysville, a 650 quilômetros daqui. A não ser que tivesse um jato particular escondido em algum lugar, ele estava lá na hora que a Jane ouviu na nossa casa. A não ser que a mãe dele tivesse mentido, disse Samuels. Como observado antes, mães costumam estar dispostas a fazer isso quando os filhos estão sob suspeita. Jane pensou o mesmo, mas parece improvável nesse caso. O policial foi até lá sob o pretexto e ele disse que os dois pareciam relaxados e receptivos, com zero tensão de criminosos. Samuels cruzou o braço sobre o peito. Não estou convencido. Mercy, disse Howard. Acho que é sua vez de acrescentar uma peça ao quebra-cabeça. Eu não quero. Deixo isso para o detetive. Foi Grace quem falou com ele.
Harry segurou a mão dela. É por Terry. Virar a página aqui que tá colada. Tá. Mercy suspirou. Tudo bem. Grace também viu um homem. 2 vezes. Na segunda vez, dentro da casa. Achei que ela estava tendo pesadelos porque tinha ficado perturbada com a morte do pai. Como qualquer criança ficaria. Ela parou e mordeu os lábios. Por favor, disse Holly. É muito importante, Sra. Maitland. Sim, concordou Ralph. É. Eu tinha tanta certeza de que não era real, absoluta. Ela o descreveu? Perguntou Jane. Mais ou menos. A primeira vez foi há aproximadamente 1 semana. Ela e Sarah estavam dormindo juntos no quarto de Sarah. E Grace disse que ela estava flutuando que ele estava flutuando do lado de fora da janela. Falou que tinha cara de massinha e canudo no lugar dos olhos. Qualquer um acharia que foi um pesadelo, não? Ninguém falou nada. A segunda vez foi no domingo. Ela disse que acordou de um cochilo e o homem estava sentado na cama dela. Falou que ele não tinha mais canudo nos olhos, que ele tinha os olhos do pai, mas a deixou com medo mesmo assim. Ele tinha tatuagens nos braços e nas mãos. Ralph se manifestou. Ela disse para mim que a cara de massinha tinha sumido, que ele tinha cabelo curto, arrepiado e uma barbicha em volta da boca. Um cavanhaque? Disse Jane. Ela parecia enjoada. Era o mesmo homem. A primeira vez pode ter sido mesmo um sonho, mas a segunda era Bolton. Só pode ter sido. Mercy colocou a palma das mãos nas têmporas e apertou-o como se estivesse com dor de cabeça. Sei que parece isso, mas a única possibilidade é de que foi um sonho. Ela disse que a camisa do homem mudou de cor enquanto ele estava falando. E esse tipo de coisa só acontece em sonhos. Detetive Anderson, quer que eu conte o resto? O resto? Ele balançou a cabeça. Você está indo muito bem. Mercy secou os olhos. Ela falou que ele debochou dela, que a chamou de bebê, e quando ela começou a chorar, disse que era bom ela estar triste. Depois falou que tinha uma mensagem para o detetive Anderson, que ele precisava parar, senão uma coisa ruim ia acontecer. De acordo com Grace, disse Ralph. Na primeira vez em que o homem apareceu, parecia que ele não estava pronto, inacabado. Na segunda vez, ela descreveu um homem que, de fato, parece ser Claude Bolton, só que ele está no Texas. Interpretem da forma que quiserem. Se Bolton estava lá, ele não podia estar aqui, afirmou Bill Samuels, parecendo exasperado. Isso é bem óbvio. Era óbvio em relação a Terry Maitland, disse Howie. E agora descobrimos que em relação a Health Holmes também. Ela voltou a atenção para Holly. Nós não temos Miss Marple hoje, mas temos a Sra. Gibney. Pode juntar essa peça para nós? Holly não pareceu ouvi-lo e ainda estava olhando para o quadro da parede. Canudo no lugar dos olhos, disse. Sim, claro, canudos. Ela parou de falar. Sra. Gibney, disse Howie, tem alguma coisa para nós ou não? Holly voltou de onde estava. Sim, posso explicar o que está acontecendo. Só peço que me escutem de mente aberta. Vai ser mais rápido, acho, se eu mostrar um trecho de um filme que eu trouxe. Está na minha bolsa, em DVD. Com outra breve oração pedindo forças e canalizando Bill Hodges quando eles manifestaram descrença e talvez o traje, ela se levantou e colocou o laptop na ponta da mesa, onde antes estava o de June. Em seguida, pegou o drive externo de DVD e ligou no aparelho. Eu acho que ela já tem uma suspeita de que criatura é essa. E outra coisa, essa coisa que o Anderson, né, comentou, de que a Grace viu ele com canudo nos olhos. Depois ele viu já ela com a aparência aparentemente do Bolton, né? Só que ainda assim tinha os olhos do pai dela. Eu acho que é toda aquela parte da transformação, sabe? Que ele estava deixando de ser uma coisa inacabada e pegando uma nova aparência. Tá, vamos lá, capítulo 7, página 353. Jack Hoskins pensou em pedir uma licença por causa da queimadura, enfatizando que câncer de pele era um problema de família, mas concluiu que seria uma má ideia, péssima, na verdade.
O chefe Geller quase certamente mandaria sair da sala dele, e quando o boato se espalhasse, Rodney Geller não era o tipo que ficava de bico calado. O detetive Hoskins se tornaria um motivo de piada no departamento. No caso, improvável de o chefe concordar. Esperariam que ele fosse ao médico e Jack não estava pronto para isso. Porém, Hoskins tinha sido chamado 3 dias antes, o que não era justo considerando que as porcarias das férias dele estavam marcadas desde maio. Sentindo que isso tornava perfeitamente certo na sua opinião, transformar aqueles 3 dias no que Ralph Anderson chamaria de férias para ficar em casa. Ele passou aquela tarde de quarta-feira indo de bar em bar. Na terceira parada, já tinha conseguido esquecer quase todos os acontecimentos sinistros do município de Kenny. Na quarta parada, na quarta, pararam de se preocupar tanto com a queimadura e com o fato peculiar de ela ter aparecido surgir à noite. A quinta parada foi no Shorts Pub. Lá ele pediu à atendente, uma moça bonita cujo nome fugia à sua memória, embora não hipnotizante comprimento das pernas dela em uma calça jeans, Wrangler apertada. Deixa eu botar aqui. Ele pediu ao atendente para dar uma olhada na nuca dele e dizer o que via. Ela fez isso. É uma queimadura de sol, disse ela. Só uma queimadura, né? É, só uma queimadura. E depois uma pausa. Mas bem feia. Tem algumas bolhas aí, você devia passar aloe vera. Eu sei, já me disseram. Depois de 5 vodkas com tônica, ou talvez tivessem sido 6, ele foi dirigindo para casa, respeitando o limite de velocidade. Nossa, que irônico, né? O policial dirigindo bêbado. Sentado ereto e espiando por cima do volante. Não seria bom separado. O limite legal do estado era de 0,08. Chegou em casa na mesma hora em que Rory Gibney estava começando a sua apresentação na sala de conferência de Harry Gold. Ficou só de cueca, se lembrou de trancar as portas e foi ao banheiro esvaziar a bexiga, que precisava muito ser esvaziada. Com essa tarefa feita, usou mais uma vez o espelho de mão para verificar o pescoço. A queimadura já devia estar melhorando, provavelmente começando a descascar. Mas não, ela tinha ficado preta. Fissuras profundas atravessavam seu pescoço. Filetes perolados de pus escorriam de 2 dessas fissuras. Ele gemeu, fechou os olhos, abriu de novo e deu um suspiro de alívio. Não havia pele preta, não havia fissura, não havia pus, mas o pescoço estava bem vermelho. E sim, havia algumas bolhas, mas não estava doendo tanto quanto antes, quando ele tocava no local. Mas por que doeria se Jack estava cheio de melhores anestésicos russos no organismo? Tenho que parar de beber tanto, pensou ele. Ver coisas que não existem é um sinal bem claro. Dá até para chamar de aviso. Ele não tinha pomada de aloe vera, então passou gel de arnica na queimadura. Isso não vai queimar mais? Ardeu, mas a dor passou logo. Ou ao menos diminuiu, até virar um latejar seco. Isso era bom, não? Ele pegou uma toalha de rosto para colocar sobre o travesseiro, para que a fronha não ficasse manchada. Deitou e apagou a luz. Mas a escuridão não era boa. Parecia que ele conseguia sentir melhor a dor na escuridão, e era fácil demais de imaginar algo no quarto com ele. A coisa que apareceu atrás dele, naquele celeiro abandonado. A única coisa que tinha lá era a minha imaginação. Aquela pele toda preta foi a minha imaginação. As rachaduras também, e o pus. Tudo verdade, mas também era verdade que quando ele acendeu o abajur do criado mudo, Jack se sentiu melhor. Seu pensamento final foi que uma boa noite de sono consertaria tudo. Capítulo 8, página 355. Quer que eu diminua a luz um pouco? Perguntou Harry. Não, disse Rory. Isso é informação, não entretenimento. E apesar de o filme ser curto, não tem 87 minutos. Ser curto só tem 87 minutos. Não vamos precisar assistir a tudo. Na verdade, nem muito. Ela não estava tão nervosa quanto achava que estaria. Pelo menos não até o momento. Mas antes de eu mostrar para vocês, preciso deixar uma coisa bem clara. Uma coisa que acho que todos devem saber a essa altura, apesar de talvez não estarem
preparados para admitir a verdade na mente consciente, eles olharam para ela em silêncio. Todos aqueles olhos, ela mal conseguia acreditar que estava fazendo aquilo. Não Harry Gibney, a ratinha que se sentava no fundo de todas as salas de aula, que nunca levantava a mão, que usava roupas de ginástica por baixo das saias e blusas nos dias de educação física. Harry Gibney, que mesmo aos 20 anos não ousava responder à mãe. Harry Gibney, que de fato ficou maluca em 2 ocasiões. Mas tudo isso foi antes de Bill. Ela acreditava que ele acreditava que eu podia melhorar. E por ele, eu melhorei. E seria ainda melhor agora por essas pessoas. Terry Maitland não assassinou Frank Peterson. E Ralph Holmes não assassinou as garotas Howard. Esses assassinatos foram cometidos por um forasteiro. Ele usa a nossa ciência moderna, a nossa perícia moderna contra nós. Mas a verdadeira arma dele é que nós recusamos acreditar. Somos treinados para seguir os fatos. E às vezes os farejamos quando os fatos são conflitantes. Mas nos recusamos a seguir esse cheiro. Ele sabe e usa isso. Senhora Gibney, disse Jane Anderson, está dizendo que os assassinatos foram cometidos por uma criatura sobrenatural? Ou algo como um vampiro? Holly considerou a pergunta e mordeu os lábios. Por fim respondeu. Não quero responder isso, ainda não. Primeiro quero mostrar um pedaço do filme que trouxe. É um filme mexicano, dublado em inglês e lançado como parte de sessões duplas de drive-in neste país 50 anos atrás. O título aqui foi Lutadoras Mexicanas Enfrentam um Monstro, mas em espanhol. Ah, pare com isso, disse Ralph, é ridículo. Cala a boca, mandou Jane. Ela manteve a voz baixa, mas todos ouviram a raiva nela. Dê uma chance à mulher. Mas você não estava lá ontem à noite. Eu estava. Você precisa dar uma chance a ela. Ralph cruzou os braços sobre o peito da mesma forma que Seamus tinha feito. Era um gesto que Holly conhecia bem, um gesto de distanciamento e um gesto de não vou ouvir. Ela seguiu em frente. O título mexicano do filme é Rosita Luchadora e Amigos Conocen el Cuco. Em espanhol quer dizer... É isso, gritou Yuni, fazendo todo mundo pular. Esse é o nome que não consegui lembrar quando estávamos comendo naquele restaurante no sábado. Se lembra da história, Ralph? A que a abuela da minha esposa contava quando ela era pequena? Como poderia esquecer, disse Ralph. O cara com um saco preto que mata criancinhas e esfrega a gordura delas. Ele parou pensando, ainda que contra a vontade, em Frank Peterson e nas garotas Howard. Faz o quê? Perguntou Mercy Maitland. Bebe o sangue delas e esfrega a gordura no corpo, disse Yuni. Supostamente isso o mantém jovem. É o cuco. Sim, disse Holly. Ele é conhecido na Espanha como El Hombre com Saco. O Homem do Saco. Em Portugal é cabeça de abóbora. Quando as crianças americanas fazem esculturas com abóboras no Halloween, estão fazendo figuras semelhantes a El Cuco. Nossa, não sabia. Como as crianças faziam centenas de anos atrás na Ibéria. Havia um versinho sobre El Cuco, falou Yuni. A abuela cantarolava às vezes à noite. Duérmete, niño, duérmete já. Não consigo lembrar o resto. Nana, neném, disse Holly, que a Cuca vai pegar. Nossa! Que belo versinho de niná, comentou Alec. Devia provocar ótimos sonhos nas crianças. Jesus, sussurrou Mercy. Você acha que uma coisa assim esteve na nossa casa, sentada na cama da minha filha? Sim e não, disse Holly. Vou pôr o filme. Os primeiros 10 minutos devem ser o suficiente. Capítulo 9, página 357. Jack sonhou que estava dirigindo em uma estrada deserta de 2 pistas sem nenhum carro dos lados e 1000 quilômetros de céu azul acima. Ele estava no volante de um caminhão, talvez de transporte de combustível, porque sentia cheiro de gasolina. Ao lado dele estava um homem com cabelo curto, preto e cavanhaque. Os braços eram cobertos de tatuagens. Nossa, ele tá sonhando com aquele cara lá, esqueci o nome dele. Do Gentleman Please. Hoskins conhecia,
porque visitava o Gentleman Please com frequência, embora quase nunca em caráter oficial. E tinha tido muitas conversas agradáveis com Claude Bolton, que tinha ficha, mas era um bom sujeito desde que ficara limpo. Só que esta versão de Claude era um sujeito muito ruim. Foi esse Claude que puxou a cortina do chuveiro o suficiente para que Hoskins poder ler a palavra nos dedos dele, Kent. O caminhão passou por uma placa que dizia Bearsville, população 1280. Off-topic aqui, eu acho que tem vizinhos brigando aqui do lado de fora, porque eu tô ouvindo umas briguinhas aí. Mas enfim, vamos continuar o livro. O câncer está se espalhando rápido, disse Claude. E sim, era a voz que tinha saído de trás da cortina do chuveiro. Olhe para suas mãos, Jack. Ele olhou para baixo. As mãos do volante tinham ficado pretas. Enquanto ele olhava, elas caíram. O caminhão saiu da estrada e se inclinou e começou a virar. Jack entendeu que ia explodir e se arrancou do sonho antes que isso pudesse acontecer, ofegante e olhando para o teto. Jesus! Sussurrou, verificando para ter certeza de que as mãos ainda estavam lá. Estavam, assim como seu relógio. Ele dormiu menos de 1 hora. Jesus Cristo! Alguém se moveu à sua esquerda. Por um momento, Jack se perguntou se tinha trazido a bela atendente do bar com pernas compridas para casa. Mas não, ele estava sozinho. Uma jovem bonita daquelas não ia querer se envolver com ele. Para ela, Hoskins seria apenas um bêbado de 40 e poucos anos e acima do peso que estava perdendo o cabo. Ele olhou ao redor. A mulher na cama com ele era sua mãe? Ele só sabia disso por causa da fivela de casco de tartaruga presa nos poucos fios que restavam de cabelo. Ela usou aquela fivela no funeral. O rosto dela foi maquiado pelo agente funerário. Parecia meio de cera, de boneca, mas não estava ruim. De modo geral, esse rosto tinha quase todo desaparecido, a carne podre até os ossos. A camisola estava grudada no corpo porque estava encharcada de pus. Havia fedor de carne apodrecida. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. Esse câncer está esperando por você, Jack, disse ela. Ele via os dentes da mãe batendo, porque os lábios tinham sumido. Está comendo você. Ele pode tirar agora, mas em pouco tempo vai ser tarde demais. Até para ele. Vai fazer o que ele quer? Vou, sussurrou Hoskins. Qualquer coisa. Então escute. Jack Hoskins escutou. Cara, ai que saco, tá tudo pela metade. Uma hora eu tô muito ansiosa pra saber o que essa coisa quer que o Jack faça, e outra hora eu quero muito saber o que a menina vai contar lá sobre o cuco lá, a cuca. Gente, esse outro capítulo aqui é gigante. Deixa eu só confirmar aqui. Não, peraí que eu passei página demais. Deixa eu só verificar. Ah, ele é curtinho, dá pra fazer. Tá. Capítulo 10, página 358. Não havia aviso do FBI no começo do filme de Holly, o que não surpreendeu Ralph. Quem se daria ao trabalho de cuidar dos direitos autorais de um artefato antigo que já era um lixo? A música era uma mistura caipira de violinos trêmulos e riffs alegres de um acordeão nortenho. A imagem estava ruim, como se tivesse sido exibido vezes demais para um projecionista. Havia tempo morto que não tinha se importado muito com o seu trabalho. Não consigo acreditar que estou aqui, pensou Ralph. Isso é coisa de maluco. Ainda assim, tanto a sua esposa quanto Mercy Maitland assistiam ao filme com a concentração de estudantes se preparando para o exame final, e os outros, embora claramente não tão envolvidos, prestavam atenção. Eunice Sable estava com um leve sorriso nos lábios. Não o sorriso de uma pessoa que acha que está vendo é ridículo, pensou Ralph, mas de um homem vislumbrando um pouco do seu passado, uma lenda de infância ganhando vida. O filme começou em uma rua noturna, em que todos os estabelecimentos pareciam ser bares. Os prostíbulos, ou ambos, a câmera segue... Peraí. O filme começou em uma rua noturna, em que todos os estabelecimentos pareciam ser bares, ou prostíbulos, ou ambos.
A câmera segue em uma mulher bonita de vestido curto, andando de mãos dadas com a filha, que parecia ter uns 4 anos. Essa caminhada noturna por uma parte ruim da cidade, com uma criança que devia estar na cama, talvez fosse explicada mais adiante no filme, mas não na parte que Ralph e os outros viram. Um bêbado acena para a mulher, e embora o movimento labial indicasse uma coisa, o dublador disse: Ei gata, quer um encontro? Com um sotaque mexicano, que mais lembrava Pepe Lagamba. Não sei o que é. Ela o ignorou e continuou andando. Depois, em uma área escura, entre 2 postes de luz, um cara de casaco preto comprido, saído direto de um filme do Drácula, aparece em um beco. Ele carrega um saco preto em uma das mãos, que parece muito com o cara da capa do livro, né? Com a outra, pega a criança. A mãe grita e corre atrás, alcançando-o embaixo do poste de luz seguinte e procurando no saco. Ela se vira e o poste de luz conveniente ilumina o rosto de um homem de meia idade, com uma cicatriz na testa. O cara de casaco rosna, revelando uma boca cheia de presas falsas. A mulher recua com as mãos erguidas, parecendo menos uma mãe apavorada, e mais uma cantora de ópera prestes a iniciar uma área de Carmen. O ladrão de crianças passa o casaco por cima da garotinha e foge, mas não antes de um sujeito que sai de um dos muitos bares da rua o saudar com outro sotaque horrível de Pepe Lagamba. Ei, professor Espinosa, aonde você vai? Me deixe pagar uma bebida. Na cena seguinte, a mãe é levada ao necrotério da cidade, El Depósito de Cadáveres, conforme estava escrito no vidro fosco da porta, e solta a gritaria esperada quando o lençol é erguido e revela sua filha supostamente mutilada. Em seguida, vem a prisão do homem com a cicatriz, que era um respeitado professor de uma universidade próxima. O que veio a seguir é um dos julgamentos mais curtos da história do cinema. A mãe dá o seu testemunho, 2 caras com um sotaque de Pepe Lagamba também, inclusive o que tinha oferecido uma bebida ao professor. O júri sai para chegar a um veredito. Para acrescentar um toque surreal a esses procedimentos previsíveis, há a aparição de 5 mulheres na última fila, todas usando o que pareciam ser trajes de super-heroínas com máscaras estilosas e tudo. Ninguém no tribunal, nem o juiz, parecia achá-las estranhas. O júri volta e o professor Espinosa é condenado por assassinato hediondo. Ele deixa a cabeça prender e parece culpado. Uma das mulheres mascaradas fica de pé e declara: há um erro no emprego da justiça. O professor Espinosa nunca faria mal a uma criança. O júri volta e o professor Espinosa é condenado por assassinato hediondo. Ele deixa a cabeça pender e parece culpado. Uma das mulheres mascaradas fica de pé e declara: há um erro no emprego da justiça. Nossa, peraí, eu acho que eu já disse aqui. Enfim, vou ler de novo. O professor Espinosa nunca faria mal a uma criança. Mas eu vi, grita a mãe. Dessa vez você está errada, Rosita. As mulheres mascaradas de traje de super-heroínas saem do tribunal com suas botas bacanas. E o filme muda para um close de uma forca. A câmera recua e mostra um cadafalso cercado de uma multidão de observadores. O professor Espinosa é levado escada acima. Quando a corda é colocada em volta do pescoço dele, seu olhar se fixa em um homem com vestes encapuzadas de monge atrás da multidão. Há um saco preto entre as sandálias do homem. Era um filme idiota e tosco, mas Ralph sentiu um arrepio descer pelo braço e cobriu a mão de Jane com a sua quando ela o procurou. Ele sabia exatamente o que viria agora. O monge empurra o capuz e revela o rosto do professor Espinosa, com a cicatriz na testa e tudo. Ele sorri, exibindo as ridículas presas de plástico. Aponta para o saco preto e ri. Lá, grita o verdadeiro professor do cadafalso. Lá está ele, ali. As pessoas se viram, mas o homem com o saco preto tinha desaparecido. Espinosa recebe o próprio saco preto, o capuz da morte que é colocado sobre a sua cabeça,
embaixo dele e grita: "O monstro! O monstro! O monstro!" O acalpaço se abre e ele despinca. A sequência seguinte mostra as super-heroínas mascaradas correndo atrás do monge falso por telhados, e foi ali que Holly apertou o botão para pausar o filme. 25 anos atrás, vi uma versão legendada em vez de dublada, disse ela. O que o professor está gritando no final é El Cuco, El Cuco. O que mais? Murmurou Yuni. Jesus, não vejo um filme desses... Não vejo um desses filmes de luteadora desde que eu era criança. Devia ver umas dezenas deles. Ele olhou para os outros como se estivesse saindo de um sonho. As lutadoras e as estrelas desse aí, Rosita era famosa. E a estrela desse aí, Rosita, ela era famosa. Vocês deviam vê-la sem a máscara. Ai, caramba. Ele balançou a mão como se tivesse tocado em alguma coisa quente. Não havia só 10, eram pelo menos 50, disse Holly baixinho. Todo mundo no México amava as luteadoras. Os filmes eram como os de super-heróis de hoje em dia, com um orçamento bem menor, é claro. Ela gostaria de falar sobre esse fascinante, para ela pelo menos, trecho da história do cinema, mas aquela não era a hora. Não era o detetive Anderson, não com o detetive Anderson parecendo ter acabado de comer uma coisa ruim. Também não diria para eles que amava os filmes de luteadora. Eles eram exibidos no canal local de Cherverland, que passava em Shock Theatre todas as noites de sábado. Rod achava que os universitários da cidade ficavam bêbados e ligavam nesse canal para rir da dublagem ruim e das roupas que, sem dúvidas, consideravam bregas. Mas não havia nada de engraçado em Las Luteadoras, para a assustada e infeliz estudante do ensino médio que ela foi. Carlota, Maria e Rosita eram fortes e corajosas e sempre ajudando os pobres e oprimidos. Rosita Munoz, a mais famosa, até tinha orgulho de se proclamar como uma chorita, que era como aquelas estudantes infelizes de ensino médio se sentia na maior parte do tempo, uma mestiça, uma aberração. Será que esses filmes realmente existiram? Eu fiquei bem curiosa em ver. A maioria dos filmes de lutadores mexicanas são recontagens de lendas antigas. Essa não é diferente. Estão vendo como encaixa com o que sabemos sobre esses assassinatos? Com perfeição, disse Bill Summers. Isso eu admito. O único problema é que é loucura, maluquice. Se acredita mesmo que em El Cuco, Sra. Gibney, então você é Lelé da Cuca. Ai, eu odeio esse cara. Diz o homem que me contou sobre as pegadas que desapareceram, pensou Ralph. Ele não acreditava em El Cuco, mas achava que a mulher tinha sido muito corajosa ao mostrar o filme quando devia saber qual seria a reação deles. Ele estava interessado em ver como a Sra. Gibney, da Achados e Perdidos, responderia. Dizem que El Cuco vive de sangue e gordura das crianças, falou Rod. Mas no nosso mundo real, ele sobreviveria não só dessas coisas, mas de gente que pensa como você, Sr. Summers. Como suponho que todos vocês pensem. Quero mostrar mais uma coisa, apenas um trecho curto, prometo. Ela foi para o capítulo 9 do DVD, e penúltimo. A ação começava com uma das luteadoras, Carlota encurralando um monge encapuzado em um armazém deserto. Ele tenta fugir usando uma escada. Carlota o segura pela parte de trás das vestes e o joga por cima do ombro. Ele dá uma pirueta no ar e cai de costas. O capuz voa para trás, revelando um rosto que não era um rosto, mas sim uma massa cheia de caroços. Carlota grita quando duas pontas prolongadas saem de onde estariam os olhos. Aquela coisa devia ser um tipo de poder repelente místico, porque Carlota cambaleou contra a parede e levantou uma das mãos na frente da máscara de luteadora tentando se proteger. Pare, disse Mercy. Ah, Deus, por favor. Holly clicou no iPad. A imagem na tela desapareceu, mas Ralph ainda conseguia vê-la. Um efeito óptico pré-histórico se comparado à computação gráfica que podia ser encontrada em qualquer cinema hoje em dia, mas é mais eficiente o bastante se você tinha ouvido a história de uma certa garotinha sobre um invasor no quarto dela. Você acha que foi isso que a sua filha viu, Sra. Maitland? Perguntou Rod.
Não exatamente. Não é isso que eu quero dizer, mas... Sim, claro, canudo no lugar dos olhos. Foi o que ela disse. Canudo no lugar dos olhos. Então, é oficial. Foi uma coisa sobrenatural que matou as crianças, né? Que foi esse tal de Okuko. E eu acho que é isso, cara. Tudo se encaixando. Agora, como pegar esse cara, né? Enfim, ainda vai continuar aqui com a conversa desse pessoal, com essa reunião que eles estão tendo, por muitos capítulos ainda, até o capítulo 17. A gente parou aqui antes do capítulo 11, a gente chegou no capítulo 11, paramos aqui no capítulo 10, página 362, e no próximo a gente termina provavelmente essa reunião que eles estão tendo aqui.